Você já passou por aquele momento em que você ora, você clama, pede, chora diante de Deus e parece que não tem resposta nenhuma? Parece que os céus se fecharam para você, que tudo tá quieto, que o silêncio é a única coisa que você consegue sentir. Pois é, esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Lidar com momentos em que Deus parece estar em silêncio, né? Mas o que a gente precisa entender é que até o silêncio dele tem um propósito. Até quando não ouvimos nada, ele está trabalhando, ele está ensinando e moldando e preparando alguma coisa dentro de nós. Então a palavra que diz em Salmo 46:10 é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que interessante isso. Deus não pede para a gente se desesperar, correr atrás de sinais, né? Enlouquecer tentando controlar o que está fora do nosso alcance. Ele pede quietude, porque no silêncio ele continua sendo Deus. Então muitas vezes o Senhor nos chama a parar, a calar as vozes externas e até internas, né? Para que a gente possa realmente perceber quem ele é. O silêncio ele não é ausência, né? É o convite para aprender a depender. Então eu gosto de pensar no silêncio como uma sala de aula, né? Vocês já repararam, né, que quando o professor ele passa uma prova, ele fica em silêncio? Ele não está ausente, ele não está indiferente, muito pelo contrário, ele está ali observando, avaliando se o aluno ele entendeu e compreendeu aquele conteúdo. Então o silêncio do professor ele não é um castigo, né? É uma parte do processo. Então da mesma forma, quando Deus ele se cala, ele está olhando para a gente, ele está vendo como a gente reage, como a gente permanece, se realmente a gente confia no que ele já falou antes. Em Isaías 30:15 diz assim: na calma e na confiança estará a vossa força. Então percebe como o silêncio de Deus muitas vezes é a própria resposta. A gente pede sinais, a gente pede confirmações, mas o silêncio já é uma forma de Deus dizer, né? Confia, espera, eu tô cuidando disso. Só que a gente, no imediatismo, né, dessa nossa geração, a gente não gosta de esperar. Mas é justamente na espera que ele nos fortalece. Então, um exemplo bíblico, né, muito forte é Jesus diante de Pilatos, né, em Mateus 27:12. Ele estava sendo acusado, né, injustamente, poderia ter se defendido, né, poderia ter falado, mas ele ficou em silêncio. E aquele silêncio era a resposta. Aquele silêncio tinha um peso, né? Tinha um significado. Não era omissão, era uma estratégia do céu. Então, muitas vezes, quando Deus se cala, é porque o plano dele não precisa de uma explicação. Precisa apenas de uma confiança, né? E tem outro ponto muito lindo sobre isso. É que às vezes o silêncio é uma preparação para um milagre muito maior. Em João 11, né, a gente vê a história de Lázaro. Eu já falei aqui sobre Lázaro, né? Mas a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas quando soube que Lázaro estava doente, né? Ele ainda ficou uns 2 dias onde ele estava. Ele não correu, ele não foi imediatamente. Então o silêncio de Jesus, ele parecia descaso, né? Mas na verdade era um propósito. Ele não queria apenas curar Lázaro, né? Ele queria ressuscitar Lázaro. Então o silêncio de Deus, ele não significa descuido. Ele significa que ele tem, né, algo muito maior para revelar. Então, talvez o que você esteja vivendo hoje, né, seja esse atraso, esse silêncio que dói, mas Deus ele não está te ignorando, ele está te preparando um testemunho, né, muito maior do que você imagina. E é esse o ponto, né, que a gente precisa entender, que o silêncio, né, ele também nos ensina perseverança. Em Romanos 12:12 fala que alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, quando Deus ele não responde imediatamente, a fé ela é provada. Então é nesse momento que a gente mostra, né, se a gente ora porque a gente quer um presente ou se a gente ora porque a gente confia em quem Deus é. Então perseverar na oração, mesmo sem sentir nada, sem ver nada, sem ouvir nada, é maturidade espiritual. Ana, a mãe do profeta Samuel, é um exemplo disso, né? Ela orava em silêncio, ela só mexia os lábios. E parecia que ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Até o sacerdote achou que ela estava meio embriagada, né? Mas Deus ouviu, né? O silêncio dela não foi desperdiçado.
Foi ali que nasceu uma resposta eterna, né? E eu preciso reforçar uma coisa, o silêncio de Deus, ele nunca é uma ausência, tá? O Salmo 139, o que diz, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na sepultura, também lá estás. Ele está em todo o lugar, mesmo quando a gente não sente. Então o problema é que nós fomos ensinados, né, a depender de emoções, e quando a gente não sente nada, a gente acha que Deus ele não está lá, mas ele continua firme, ele continua presente, ele continua constante. Então o silêncio ele pode ser a forma que ele encontra, né, para nos amadurecer, de nos ensinar a caminhar não pelo que sentimos, mas pelo que cremos, né? Então um dos exemplos mais fortes é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram 400 anos de silêncio, nenhum profeta, nenhuma nova revelação. Parecia que Deus havia se calado para sempre, né? Mas aquele silêncio não era abandono, era preparação. Era o tempo exato para que Cristo viesse. O silêncio preparou o cenário para a maior revelação da história. Jesus, o Filho de Deus, nascendo para salvar a humanidade. O silêncio não foi vazio. Foi o prenúncio da maior promessa cumprida. Então, se hoje você se encontra nesse lugar, orando e não ouvindo nada, clamando e não recebendo uma resposta, se lembra disso, tá? O silêncio, ele não é castigo, não é rejeição e não é um abandono. O silêncio é o processo de Deus te ensinando a confiar. É Ele preparando algo maior, é Ele fortalecendo a sua fé, é Ele te convidando para se aquietar e reconhecer que Ele continua sendo Deus. Em Abacuque 2:3 diz: ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Então a promessa ela pode parecer silenciosa, mas ela é certa. O tempo ele pode parecer longo, mas é o tempo perfeito. O silêncio de Deus não é o fim, é a transição para um novo começo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Curte, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui hoje e até o próximo vídeo.